A religião do povo asteca pode parecer para quem está de fora como uma religião obcecada pela morte. Os deuses astecas costumam ser mostrados como esqueléticos ou sangrentos. O submundo é frequentemente apresentado em mitos, e os conquistadores espanhóis pintaram uma imagem brutal e provavelmente exagerada do sacrifício humano em escala épica. Para os astecas, no entanto, os símbolos da morte também podem ser símbolos da vida. Os dois conceitos estavam interligados em sua visão de mundo, e nenhum era possível sem o outro. Esta é a razão pela qual seu deus principal do submundo, Mictlantecutli, desempenha um papel central na história de como a humanidade foi criada. De acordo com os mitos astecas, a maioria das almas acabou no reino de Mictlantecutli, tornando-o um dos deuses mais importantes do panteão asteca. Ele era tão poderoso e central para a cultura de fato que seu dia festivo ainda é comemorado por pessoas no México e no sul dos Estados Unidos. Mictlantecutli foi retratado nas imagens astecas como um esqueleto cheio de sangue com uma grande altura. Enquanto seu rosto era esquelético, grandes olhos esbugalhados foram colocados em suas órbitas. Sua mandíbula era frequentemente aberta para receber as estrelas que afundavam no submundo durante o dia. Ele frequentemente posava com os braços para cima em uma postura ameaçadora. Como muitas divindades mesoamericanas, Mictlantecutli usava um elaborado cocar de penas. Isso geralmente é abstrato na escultura, mas nas pinturas pode ser identificado como sendo decorado com penas de coruja e faixas de papel. Mictlantecutli também usava sandálias que indicavam sua nobre posição. Em muitas imagens, ele também usava joias macabras. Seu colar era um cordão de globos oculares humanos, e os carretéis em suas orelhas eram feitos de osso. Esses atributos indicavam seu papel como deus da morte, mas na iconografia asteca eles também eram comuns para outras divindades. Os ossos estavam ligados ao ciclo da vida e da morte, por isso também eram comuns no imaginário da fertilidade e da saúde. Como um dos primeiros deuses astecas, Mictlantecutli não nasceu para outro conjunto de divindades. Em vez disso, ele foi criado pelos 4 deuses que moldaram o universo. Xiptotec, Tezcatlipoca, Quetzalcoatl e Huitzilopochtli eram filhos dos 2 primeiros seres primordiais, Ometecutli e sua esposa Omexiqual. Quando tinham 600 anos, começaram a criar o mundo. O primeiro fez o sol, depois o primeiro homem e a primeira mulher. Precisando alimentar as pessoas que fizeram, criaram o milho. A seguir, inventaram o calendário para que o homem e a mulher soubessem quando plantar e colher o milho. Os 4 deuses criadores sabiam que o homem e a mulher acabariam morrendo, então eles logo criaram Mictlantecutli e sua esposa, Mictecaciruatli. Eles foram considerados como o senhor e a senhora do submundo, e estavam prontos para receber as primeiras almas que morreram na terra recém-povoada. Muitas divindades na mitologia asteca nasceram ou foram criadas em pares masculinos e femininos semelhantes, embora não fossem necessariamente parecidos. O nome de Mictlantecutli se traduz simplesmente como Senhor da Terra dos Mortos. Mictlan, o reino da morte que ele governava, era a parte mais ao norte e a mais baixa do complexo submundo asteca. As outras regiões do submundo eram reservadas para aqueles que morriam em circunstâncias específicas, como em batalha ou afogamento. Eles seriam governados por deuses diferentes, e às vezes teriam a chance de ressuscitar como uma criatura diferente. Mictlan, no entanto, era onde a maioria das almas acabava. Aqueles que morreram de morte normal, por doença ou velhice, pertenciam a Mictlantecutli. Ao contrário de algumas culturas, os astecas não acreditavam que os deuses dos mortos os julgassem. O destino de alguém na vida após a morte não se baseava em ações ou virtude moral, mas apenas no modo de morrer. Como tantas almas acabaram em Mictlan, Mictlantecutli lutou constantemente para manter a ordem. Isso muitas vezes o colocava em conflito com os deuses da criação e da fertilidade, porque uma superabundância de novas almas levaria ao caos em seu reino. Os astecas viam Mictlantecutli como um deus poderoso, mas não maligno. Seu propósito era governar o submundo, e ele não tinha nenhuma animosidade particular pelos vivos. Os primeiros europeus a encontrar imagens dos deuses astecas, no entanto, viram o senhor esquelético dos mortos sob uma luz muito diferente. Como muitas culturas, os astecas frequentemente associavam seus deuses a plantas e animais específicos que viam na Terra. Sem surpresa, Mictlantecutli foi emparelhado com vários animais associados à noite e aos espaços escuros. A associação de Mictlantecutli com cães foi retratada no calendário dos astecas. Cada um dos 20 deuses representados recebeu um pictograma correspondente para seu dia no ciclo do calendário, e Mictlantecutli era o deus de Itzcuintli, o cachorro.
Isso significava que Mictlantecuhtli era responsável por fornecer as almas para qualquer um nascido em um dia do signo do Cão e para aqueles nascidos em seu dia separado da semana, que era o 6º dia de uma semana de 13 dias. Durante o mês de Tzitli, um imitador do deus seria sacrificado em um dos grandes templos. Essa tradição brutal, no entanto, foi esquecida em favor do feriado asteca que celebrava o Mictlantecuhtli. Quando uma pessoa morria, seus restos mortais eram cremados e um período de luto era observado. Na crença asteca, este foi apenas o começo da longa jornada da alma para Mictlan. Havia 9 reinos na Terra dos Mortos, e uma alma teria que viajar por todos eles, enfrentando muitas provações e obstáculos ao longo do caminho para chegar a Mictlan. Essa jornada levaria 4 anos. Uma vez por ano, no entanto, o povo asteca celebrava o festival que ficou conhecido como a Grande Festa dos Mortos. Neste dia, eles acreditavam que poderiam se comunicar com aquelas almas que ainda faziam a viagem pelo submundo e até mesmo ajudá-los em sua jornada. O festival era um momento de celebração em que as pessoas acreditavam estar mais uma vez na presença de entes queridos que haviam perdido recentemente. Eles acreditavam que este era um momento feliz para os mortos também, já que o festival era o único momento em que podiam ver seus familiares vivos. A Grande Festa dos Mortos também deu às famílias a oportunidade de deixar mais oferendas de comida e bens para os mortos carregarem com eles. Quando as almas chegavam a Mictlan, davam essas oferendas a Mictlantecuhtli, para que mais e melhores oferendas apaziguassem os deuses e ajudassem a garantir a felicidade da alma em Mictlan. Com a chegada dos missionários europeus, a religião asteca foi amplamente superada pelo catolicismo, mas algumas tradições sobreviveram. Hoje, a Grande Festa dos Mortos é celebrada em partes do México e dos Estados Unidos como Dia de los Muertos, ou em português, o Dia dos Mortos. A celebração moderna incorporou elementos católicos e cai na festa de finados, mas muitas das imagens e tradições remontam à tradição asteca. É uma celebração dos mortos que combina imagens macabras com a atmosfera de um carnaval. Os crânios de açúcar modernos são feitos à imagem de Mictlantecuhtli, e muitas famílias ainda se reúnem em túmulos para compartilhar uma refeição de piquenique, no que eles acreditam ser o único dia do ano em que seus entes queridos podem se juntar a eles. O deus asteca hoje é visto apenas como uma figura macabra e aterrorizante. No entanto, não sabemos exatamente se os antigos astecas o viam dessa forma que conhecemos hoje, ou se foi fruto de um grande exagero dos espanhóis que chegaram na região. O que se sabe é que os astecas glorificavam a morte, e algumas coisas que eram consideradas exageros espanhóis foram confirmadas, como por exemplo um templo feito de crânios humanos. Fato ou exagero, os deuses astecas como Mictlantecuhtli são bizarros e míticos. Já conhecia esse deus asteca? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Caso ainda não seja inscrito, se inscreva para ficar por dentro do universo mitológico. Até a próxima!